assunto, uma coisa boa, na qual eu queria muito fazer um vídeo aqui, mas não tive a oportunidade. As histórias em quadrinho da Disney, mais especificamente a lore pertencente aos patos. Mais especificamente a storyline principal, que é a do Karl Barks, né? Que é a do... No caso, o Karl Barks é o criador do Tio Patinhas, da Maga Patológica, do Professor Pardal. Ele é uma espécie de segundo criador do Pato Donald. Né? Veja, as histórias em quadrinho da Turma da Mônica alfabetizaram muita gente no Brasil. Agora, as histórias em quadrinhos da Disney, especialmente essa lore dos patos, essa storyline dos patos, alfabetizaram mais gente ainda. A verdade é essa. No mundo. Certo? O Maurício de Souza sempre reconheceu isso, o Osamu Tezuka, todo mundo reconheceram que o Karl Barks talvez tenha sido um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Veja, a lore principal envolvendo os patos, né? As storylines principais, ao menos, são as storylines do Karl Barks, certo? Que depois foi continuado por outros, dos quais o mais notável é o Don Rosa, que ele dá um senso de continuidade muito maior. E ele é um quadrinista, digamos assim, que mais culto e mais refinado que o Karl Barks. Certo? Mas outros também, por exemplo, os escandinavos, principalmente, fazem até hoje ótimas histórias em quadrinhos a esse respeito. Essas histórias em quadrinhos, em grande parte, podem ser compradas, eu acho que até hoje, pela editora Culturama. Tem as histórias em quadrinhos dos patos, que são as melhores, do Mickey, que são tanto subestimadas, né? Embora haja algumas muito interessantes. Também do Zé Carioca, que eu preciso fazer outro vídeo ainda sobre o universo do Zé Carioca, né? Mas é o seguinte, o universo dos patos, né? O Karl Barks, ele era um animador da Disney. Mais especificamente, ele era um intercalador. E ele se tornou um quadrinista porque nessa época os quadrinhos eram, assim, uma indústria muito pujante nos Estados Unidos. Ganhava-se muito bem. Corria muito dinheiro. E a Disney queria entrar nisso. Então a primeira história em quadrinhos que ele começou a fazer eram as revistas do Pato Donald, certo? Essa é a primeira das três storylines, digamos assim, da mais rasa para a mais profunda. O que é o Pato Donald? O Pato Donald, ele é um personagem que já no Walt Disney, nas coisas originais do Walt Disney, nas animações originais do Walt Disney, né? Ele é uma figura irônica, certo? Que representa o americano médio daquela época, que é castigado, certo? Por coisas que, na verdade, porque o esquema da realidade, especialmente essas complicações sociais do mercado, etc., né? Do mercado, das guerras, tem, por exemplo, aquele A Face do Führer, né? Em que o Pato Donald vai lutar no front. Fizeram esses desenhos animados e quadrinhos na época da guerra, né? Mas o Karl Barks acrescenta uma dimensão de crítica social, certo? Em cima. De crítica social, de tendências que existiam então e que existem até hoje. E o Pato Donald era essa figura irônica, não só do americano, ele transformou o que era uma figura irônica do americano médio, de uma figura irônica da pessoa em geral. É impossível alguém não se identificar
com o Pato Donald em muitos dos seus maiores momentos de desventura. É impossível. É por isso que as histórias em quadrinhos do Pato Donald fizeram tanto sucesso pelo mundo inteiro. Agora, no caso, você tem também outros personagens. No caso, o Pato Donald é a primeira storyline, mas o Karl Barks ele criou um personagem recorrente nas histórias, vários na verdade, nas histórias em quadrinhos do Pato Donald, né? Que é um personagem muito interessante. O Karl Barks era uma pessoa de pouca cultura. Ele só leu Ele leu pouquíssimos livros na vida. Um deles, um conto de Natal do Charles Dickens, As Aventuras de Huckleberry, o outro, se não me engano, foi As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. E ele era viciado em National Geographic, né? Mas ele viu aquele personagem do Ebenezer Scrooge como adaptado para aquela adaptação de um conto de Natal feita pelo Walt Disney, que já passou muito na televisão na época do Natal, né? Então, ele criou um personagem para uma edição de Natal dos Patos, que era o Scrooge McDuck. Né? Uma mistura daquele arquétipo do escocês calvinista, né? Agressivo e avarento, que em grande parte ele se inspirou no Andrew Carnegie. Né? Só que aí ele tem esse personagem, Scrooge McDuck, é um personagem que foi traduzido pelo português como Tio Patinhas, né? Ele é uma arte conceitual do Pato Donald nessa adaptação que foi levada longe demais. E o Tio Patinhas, ele é uma pessoa que viajou o mundo fazendo fortuna, mas que nesse processo ele perdeu em parte a sua identidade. De certa forma, ele responde a esse arquétipo dickeniano do Charles Dickens, né? Da pessoa que é trazida de volta à vida. Certo? O Tio Patinhas. Então surge a segunda storyline, que é a storyline do Tio Patinhas, que começa a ter com o tempo suas próprias revistas em quadrinhos. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Que são continuados por outros também, não só pelo Karl Barks, né? O Tio Patinhas, como é o retorno dele de volta à vida? Veja, ele é um avarento, sim. Não seria um erro você dizer que o Tio Patinhas e o Gollum do Senhor dos Anéis são duas faces do mesmo arquétipo. Por quê? O que é a busca do Tio Patinhas? E nisso ele vai lá com seus sobrinhos, pagando, salvo engano, 30 centavos por hora a cada um nas, digamos assim, missões que ele vai, a busca pelos mistérios quitônicos. Ele é alguém que vive sondando os mistérios que existem debaixo do mundo, debaixo da terra. É por isso que ele é uma pessoa avarenta. Porque ele, de certa forma, quer encontrar esses mistérios que existem na Terra. Por exemplo, a primeira história da storyline do Tio Patinhas na revista Solo, salvo engano, a US, que tem o código US001, é uma história chamada Nadando em Dinheiro, né? Salvo engano. Em que nessa história se revela o seguinte: que o Tio Patinhas conhece a história de cada uma das moedas da sua piscina de dinheiro. Ele nada em dinheiro. Certo? Existe nessa história vários casos em que é discutido o valor de cada uma dessas moedas.
Muitas daquelas moedas valem muito mais já que o valor nominal. Mas o Patinhas não quer que elas saiam de lá. Porque ainda que elas pudessem valer bem mais. Porque o que ele quer realmente é aquele mistério quitônico. Nessas buscas pelos mistérios quitônicos, ele viaja pelo mundo inteiro atrás de ouro, atrás de tesouros, em grande parte para se reencontrar. No fim, né, na maioria dessas histórias, ele não consegue encontrar o mistério quitônico que ele deseja, ou ele consegue, mas na verdade é algo que não vai trazer algum benefício a ele, ou que é impedido, etc. Né? O Indiana Jones, para quem não sabe, outras grandes inspirações do Steven Spielberg são as histórias do Karl Barks. Né? Mas no fim, ele tem esse reconhecimento. Ainda assim. Então, Tio Patinhas é um personagem muito complexo. Porque ele é um personagem que em uma única história vai do nível mimético alto até o nível irônico e volta o tempo todo. Talvez o Tio Patinhas seja uma das personagens mais complexas que já se fez na ficção infantil. Talvez ele seja. De fato, as histórias em quadrinhos do Tio Patinhas são uma coisa lindíssima. O Karl Barks, ele foi muito bom nas histórias em quadrinhos do Pato Donald, especialmente nos anos 40. Os anos 40, acho que é a melhor fase. Agora, o Tio Patinhas, as histórias em quadrinhos do Tio Patinhas são uma coisa lindíssima. Certo? Agora, em toda edição, quase, na maioria das edições do Tio Patinhas originais, havia um personagem spin-off, tem a história principal do Tio Patinhas, salvo engano, geralmente de 10 páginas. Tinha então uma outra história que, salvo engano, era de 5 páginas, depois 5 ou 6, que era a história, eram as histórias em quadrinhos de outro personagem spin-off, que às vezes geralmente ele ajuda o Tio Patinhas, às vezes, mas que ele tem a sua própria storyline, que é uma storyline tão complexa quanto a do Tio Patinhas. Talvez seja o mais esotérico dos três, que é o Gyro Gearloose ou o Professor Pardal. Certo? Quem é o Professor Pardal, para quem não sabe, acho que todo mundo aqui sabe, é um personagem que lembra muito o Visconde de Sabugosa. Né? São basicamente o mesmo arquétipo também. Não existe nenhuma, eu acho que é plágio do outro. O Visconde de Sabugosa é anterior, mas o Karl Barks jamais teria como saber da existência do Visconde de Sabugosa. Né? Que é engraçado que é o seguinte, o Visconde, no caso, ele é um homúnculo, né? Agora, o Professor Pardal tem um homúnculo do lado dele, né? Que é aquele lampadinha, né? Aquele robozinho que tem uma lâmpada. Que, de certa forma, meio que o homúnculo é quem sempre salva o Professor Pardal. Né? E o que é o Professor Pardal? Ele é um cientista muito inteligente, consegue fazer invenções miraculosas. Isso colocaria a priori no nível mimético alto. Problema. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa extremamente medíocre. Ele é uma pessoa cheia de limitações. Não é nem que ele seja apenas uma pessoa cheia de limitações. Além de ele ser cheio de limitações, ele não se conforma com as limitações da natureza humana. Ele é um personagem que tem uma revolta metafísica. Professor Pardal. Ele reage a isso sempre tentando criar invenções que vão suprimir, no caso,
que vão superar os problemas da humanidade, os problemas da própria condição humana dele. Problema, isso nunca dá certo. Geralmente por quê? Geralmente porque as limitações da natureza humana ainda são maiores que o que ela é capaz de construir. Por exemplo, ele cria uma máquina que é uma espécie de oráculo que prevê o futuro. Essa máquina, ela pode responder a quase qualquer pergunta. Ele vai fazendo as perguntas e tentando se guiar pela máquina. Mas no resultado ele sempre se dá mal. Por quê? Porque a máquina pode ter todas as respostas, mas ele não tem todas as perguntas. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Certo? Toda história em quadrinho do Professor Pardal é assim, certo? No fim, ele é sempre reduzido a sua e é forçado a reconhecer a sua condição humana, né? De um pardal antropomórfico, mas mesmo assim humana, de mediocridade, certo? No caso, ele é ao mesmo tempo alguém de intelecto superior aos demais, mas é um indivíduo mais medíocre que os outros. Tanto que, conforme a storyline passa, fica mais claro que os outros personagens não respeitam realmente. E eles têm até um tanto. Aliás, o Pardal é um personagem que nas adaptações inspiradas na obra do Karl Barks, como é o caso do DuckTales, por exemplo, seja o DuckTales antigo ou o novo DuckTales, não é muito bem trabalhado. Porque ele é talvez a personagem mais complexa de toda a lore da Disney. O novo DuckTales, por exemplo, embora seja um dos remakes menos ruins que você teve ultimamente, eles fazem um retool do Professor Pardal que é muito idiota. Muito idiota, né? O antigo DuckTales é uma série notável, um dos grandes desenhos dos anos 90, certo? Nos Estados Unidos, junto talvez com o universo animado da DC e com Gárgulas, talvez ele seja um dos grandes, certo? Mas isso aí, o universo dele, Darkwing Duck, TV Quack, né? São desenhos sensacionais, mas o personagem do Professor Pardal sempre deixa a desejar, certo? Então, uma nota interessante. As histórias em quadrinhos da Disney foi de onde saiu esse idioma dos quadrinhos, esse jargão dos quadrinhos e da dublagem que é chamado de dublaguês. Ele foi tirado das traduções dos quadrinhos da Disney. Isso é muito importante. Os tradutores desses quadrinhos da Disney eram pessoas geniais. Pessoas geniais. Pessoas muito inteligentes. Que eu acho que já faleceram todas. Salvo engano, um deles era um sujeito de Jacutinga. Que ele sempre colocava nas traduções dele, substituía um lugar por Jacutinga. Virava aquela gag. Jacutinga, Jacutinga, Jacutinga. Né? Jacutinga em Minas Gerais. Olha, o bem que essas histórias em quadrinhos me fizeram, a mim, é incalculável. Eu acho que foram elas, talvez tenham sido elas as coisas que mais me ajudaram na minha formação. Aliás, se vocês encontrarem algum dia algum volume, hoje acho que não republicam mais, tem reedições que tem muito poucas histórias, mas são muito caras, um volume das obras completas de Karl Barks, compre imediatamente. Comprem. Tá? Se tiver dinheiro, compre. É bem caro, mas compre.
é uma coisa que eu, né, mesmo nos momentos mais sem dinheiro, nunca tive coragem de vender. Porque esse universo salvou a minha vida. Eu não sei o que seria de mim se não fosse por essas revistas. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Um forte abraço a todos e